E aí, pessoal, beleza? Carlos Almeida aqui. E hoje eu vou abordar uma das dúvidas que eu sempre recebo a respeito de caixa para as abelhas nativas. Se é possível utilizar a madeira de pallet para confeccionar a caixa para as abelhas sem ferrão. E já adiantando, sim, é possível. E hoje eu vou te mostrar a confecção de uma caixa, de uma excelente caixa, com as medidas que eu utilizo há anos já, para as abelhas jataís. Então aqui na minha cidade eu sempre encontro, uma cidadezinha pequena, eu sempre encontro os pallets de transformadores. Então aqui está a imagem de um pallet que eu encontrei lá em frente à Electro, né, a empresa de energia aqui da cidade. Esses pallets são muito descartáveis. Eles vêm com o transformador, a empresa usa e ela já descarta. Então ele não é reaproveitado. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que além do pallet ser tratado ou não, que eu vou colocar aqui na a tabela dos códigos que tem no pallet, além dele ser tratado ou não, é o que passou por esse pallet. Então, se ele está numa indústria e derramou produtos químicos ou está lá no depósito de agrotóxico, por exemplo, então a gente tem que tomar cuidado com o que esse pallet teve contato. Esse é um grande problema. Pallets muito velhos que passaram por diversos locais podem não ter o tratamento que mate a abelha, que prejudica as abelhas, mas pode ter derramado alguma coisa nele. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado também. Então, eu peguei esse pallet, coloquei aqui na caminhonete, ele é bem grande, como vocês podem ver, e trouxe aqui para o meliponário. Já faz até algum tempo agora que eu peguei ele para utilizar. E com relação ao código do tratamento, nós temos basicamente 3 códigos, pode ter mais. Se você encontrar um código diferente, recomendo pesquisar sobre. Se você já viu, já sabe, coloca aqui nos comentários também. Então, o código de tratamento HT significa tratamento térmico convencional. Então, o pallet basicamente seco em estufa, né? Tem vários tipos de tratamentos térmicos. Esse aqui é o convencional, a princípio não afeta as abelhas. Depois nós temos o DH, que é o tratamento térmico via aquecimento dielétrico com uso de microondas. Até onde eu sei também não afeta as abelhas. E depois nós temos o MB, que é relacionado à fumigação com brometo de metila. E quando a gente fala de fumigação, é para controle de fungos e de insetos. Então, esse não é recomendado para as abelhas, para você construir caixa para as abelhas nativas. Então, o HT é o que a gente mais encontra. Ele não tem um tratamento ali químico para as abelhas, ou então com algum tipo de substância que vai afetar as abelhas, e esse pode ser utilizado, tá? Se você viu algum outro código que vai estar lá no pallet, você pesquisa sobre. Para vocês terem uma ideia, esse que eu encontrei, ele nem tem nem tem código. Ele realmente é bem descartável, com pinos ali, tem uma madeira mais grossa embaixo, mas tabuinhas de pinos aí de 10 centímetros. E o próximo passo para você construir a caixa para as abelhas nativas, a gente tem que lembrar qual que é a madeira que é melhor, Carlos. O pinus, ele é uma madeira mais barata, e isso significa que ele tem uma qualidade inferior. Por quê? Porque ele embolora mais fácil e ele dá cupim muito mais fácil. Então, tudo tem prós e contras na vida, né? Com a madeira não é diferente. Por isso, a escolha da madeira, o preço, ele vai influenciar. Você pode encontrar muitas vezes pallets de eucalipto, que tende a ser melhor nesse quesito, mas o pinus, a abelha pode se desenvolver muito bem. Eu tenho caixas de pinos aqui, tem caixa de pinos de mandaçaia que está há 8 anos já comigo, né? Isso que ela já veio de outro criador. Então pode ser muito bom também a abelha se desenvolver no pinus. Você tem que ter em mente que talvez no futuro você precise trocar essa abelha de caixa. O próximo passo daí é desmontar esse pinus, e daí existem algumas alavancas que você pode. Tem um pessoal que sempre desmonta pallet, e eles até fazem algumas alavancas. Aqui no caso eu utilizei um bom martelo e um bom pé de cabra, principalmente. Quanto mais você martela, mais você vai estragar essa madeira, né? Porque nesse caso aqui ele tem muitos pregos, pregos muito grandes. Então é basicamente ir tirando, fazendo sistemas de alavanca. Ali eu vou separando. E o próximo passo, muito importante para a construção das caixas, é retirar os pregos. Por quê? Porque a gente vai utilizar. Aqui vocês vão ver que eu vou utilizar até mesmo um desengrosso. Então, se você deixar prego, você pode estragar e muito a sua serra, as suas ferramentas, principalmente um desengrosso ou mesmo uma serra. Então, com o martelo, vai batendo de um lado, depois com o gancho dele ali, vai retirando o prego do outro, com bastante cuidado. Esses pregos muitas vezes estão enferrujados, eles quebram um pedaço. Então, o ideal é que não fique nada, nada, nada de madeira não, de ferro ali no seu pallet, para mais uma vez lembrando,
não estragar a ferramenta. Fui separando no baldinho, mas já te adianto que eu acabei não utilizando esses pregos na confecção. Aqui a gente vai ver uma outra coisa que eu utilizo. Depois, aqui a gente tem o desengrosso, e foi uma aquisição que eu demorei bastante para fazer, eu com meu irmão, e ele facilita bastante o trabalho, pessoal. O resultado, ele já sai, a madeira já sai praticamente lixada. Então, um trabalho que eu tinha muito grande antes era de lixar a madeira. E com o desengrosso ela já sai lixada. Nesse caso, essas tábuas tinham ali de 2,25 a 2 centímetros de espessura. Como eu faço as caixas para Jataí com 3, é o meu padrão aqui, eu optei por deixar a tábua ali com 1,5. Até porque eu utilizo essa maravilha depois e vou fazer a caixa sanduíche, que é o quê? Uma madeira junto com a outra para chegar nos 3 centímetros que eu utilizo aqui para Jataí. Quando eu utilizo eucalipto, cedrinho, muitas vezes eu faço a caixa com 2,25, 2 centímetros, mas ultimamente eu padronizei para 3 e o resultado tem sido muito bom. Lembrando que a minha região é uma região que temos geadas, temperaturas próximas de zero, e isso, quanto maior a espessura, mais ajuda a abelha. É claro que tem outros fatores que vão influenciar, como posicionamento e reserva de recurso, mas a espessura é importante. Nesse caso, como eu ia fazer o sanduíche, eu baixei elas para 1,5 cm. Até ficou um pouquinho mais espessa do que eu gostaria e acabou dando uma falhinha ali no final que vocês vão ver. Mas tudo isso é a primeira vez que eu faço uma caixa em sanduíche. Geralmente eu já pego, geralmente não, normalmente eu pego a madeira com a espessura já mais elevada. A gente tira as tábuas aqui no sítio mesmo, o eucalipto, por exemplo, acaba tirando na motosserra, ela vem ali com 3,5 e daí eu baixo para 3 para ficar padrãozinho, o resultado fica muito legal. Aqui também o resultado fica bom, mas então o desengrosso já deixando a madeira lixada. E essas tábuas, a largura delas, ela é de 10 a 9, então ela não tem uma largura padrão. E aqui, como eu faço a caixa para Jataí de 12 por 12, o que eu vou fazer em seguida? Aqui eu estou cortando o comprimento dessas tábuas. Então eu estou cortando o comprimento. Como é 12 por 12, primeiro eu vou fazer uma pecinha de 12 e a outra de 15. Por quê? 12 mais 1,5 mais 1,5. Então eu faço uma caixinha de 12 por 12 com espessura de 1,5. E externamente ela vai ficar 15 por 15. Então depois eu coloco mais uma tabuinha de 15 e mais uma de 18. Vocês vão ver aqui na montagem como que fica esse sanduíche. Dá para entender muito bem, tá? Então caso você queira fazer. E pessoal, na medida para caixa para as abelhas sem ferrão, a gente sempre fala a espessura, não, a gente sempre fala as medidas internas. Por quê? Porque externo vai depender da espessura. Então, cada espécie tem uma litragem de caixa para as abelhas. A Jataí, 3,6 litros, a Mirim Preguiça, 1 litro. Outras espécies, 500 ml, outras 4, 5, 12, 20 litros de volume. Então, por isso a gente sempre utiliza as medidas internas. Nesse caso, não tem proteção, Carlos? Não, essa serra aqui ela não joga algum tipo de faísca no olho, então realmente só proteção ali ocular, muita atenção nas mãos. Eu já faço caixa para as abelhas sem ferrão, pessoal, há 8 anos, né? Vai fazer 8 anos que eu criei as abelhas, vai fazer 8 anos que eu faço caixa para as abelhas nativas. Então, tem uma prática, sempre muita atenção, cuidado, conhecer a ferramenta, ir devagar. Aqui está acelerado, mas é importante todo o cuidado no momento da confecção da caixa. Então, nesse caso aqui, eu estou cortando o comprimento e depois na outra serra eu vou tirar a espessura, tanto para fazer 2 melgueiras de 6, como para juntar 2 peças de 6 para fazer ali o ninho. Então, o meu ninho fica com 12 por 12 por 12 de altura. Então, ali todas vão ficar na mesma espessura. Essa serrinha aí eu já tenho ela há 7 anos. É uma DeWalt, né? Recomendo também, muitas pessoas me perguntam aí a respeito de serra. E é bem interessante o resultado dela. É claro, o gabarito não é muito bom, você pode fazer ali outros gabaritos, tem que sempre estar conferindo, mas funciona e com paciência e cuidado você faz uma boa caixa para as abelhas sem ferrão. Espessura, altura, na verdade, ali colocadas, vamos montar a caixa. Então tá lá, ó, a primeira caixinha de 12 por 12, 15 por 15 externo. Então aqui vocês veem que eu utilizo uma cola própria para madeira, pode ser a cola branca? Pode, mas essa daqui realmente cola bem. E aqui eu estou utilizando o pinador. Então no barracão a gente tem o compressor de ar. Para quem tem compressor, vale muito a pena utilizar um pinador. Tem pinos, o pino, né, de 3 centímetros, de 5, então aqui a gente estou utilizando de 3 e depois o de 5 para fazer alguns travamentos maiores. Ali então, como eu falei, colocando as madeiras maiores e a caixa tendo o resultado de sanduíche, ficando ali, ó, 3 por 3 centímetros, na verdade, de espessura e 18 por 18 externamente. 12 mais 3 mais 3 dá 18. É assim que a gente calcula a medida externa, no caso, chegando aqui no meu padrão
para abelha jataí, tanto padrão interno de 12 por 12 que eu utilizo já há muitos anos, como o padrão externo, que agora eu padronizei, na verdade, há algum tempo, com 3 centímetros de espessura. Então é cola, pino, troca ali, coloca mais pino, realmente ali em 10 minutinhos, nesse caso demora mais, né? Uma caixa em sanduíche você acaba demorando um pouquinho mais para montar a colmeia, já que você tem mais madeiras para serem pinadas, você pode parafusar, você pode pregar. Aí agora eu vou passar no desengrosso porque acaba variando um pouquinho, então a gente vai deixar ela bem no nível. Só tirar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, para a caixa ficar bem estabilizada. Aqui agora eu vou colar o fundo, que eu já cortei também, utilizei duas peças daí de 9, né? Fica 18 por 18, 9 por 18. Os pezinhos, que já são os recortes. E ali eu colei o ninho sobre ninho e pinei na diagonal. Ali então tá a tampa também, a mesma forma. Ela fica com aquele encaixe, bem pinada, pode parafusar e a caixa tá pronta. Muitas pessoas perguntam o que eu faço de tratamento, né? Eu gosto bastante de queimar, principalmente o pinus. Então ele tende a aumentar a durabilidade, uma resistência maior à umidade. Então pego um maçarico, nesse caso está ligado ali diretamente num botijão, e vou queimando. Também muito cuidado com fogo, ambiente fechado, tem que ter uma boa ventilação. Queimo ali todas as partes externas da caixa e depois a gente vai queimar aqui as melgueiras e no final, depois de bem queimadinha e tal, bem certinho a caixa, o que eu vou fazer? Eu vou passar daí um verniz. E pessoal, um pause aqui antes de eu mostrar o verniz e o resultado final dessa colmeia, que muitas pessoas me perguntam, né, a respeito das colmeias, a respeito de manejo, de transferência, e todo esse conhecimento, qualquer dúvida que você tem a respeito das abelhas nativas, tem uma aula dentro do Milho e Ponicultura na Prática, meu treinamento completo, que vai do básico ao avançado no manejo com as abelhas nativas. E que agora, daqui a pouco, no dia 3 de novembro, você pode estar vendo isso no dia 3 ou no dia 4, no dia 3 nós abriremos as inscrições para o Milho e Ponicultura na Prática com condição imperdível de Black Friday. Então vai ter um desconto bem grande de R$ 1.497 por... A gente só vai falar no domingo, no dia 3, para você não perder essa oportunidade e conhecer tudo sobre caixa para as abelhas sem ferrão, transferência, divisão, coleta de mel, coleta de pólen, cera, tudo que você imaginar, que você tem uma dúvida sobre o mundo das abelhas sem ferrão, tem uma aula específica dentro do Milho e Ponicultura na Prática. Para você não perder essa oportunidade, a gente está com um grupo VIP, onde a gente vai enviar exclusivamente o link para entrar no Milho e Ponicultura na Prática nessa oferta especial. Então tá aqui no primeiro link da descrição. Basta clicar no primeiro link da descrição e você vai entrar nos nossos grupos. Continuando aqui, então a gente tem até um e-book de caixa para as abelhas nativas, medidas, volumes, as plantas para as caixas para as abelhas sem ferrão. E aqui, como você está vendo, eu estou passando um verniz à base d'água. Externamente, parte de baixo, parte de cima. Quem dera fosse tão rápido como aqui no time-lapse, né? Mas vai muito bem também. Ele seca em 30 minutos ali ao toque, mas depois demora um pouco mais para ficar bem manejável e basta deixar secar. Bora ver o resultado aqui da nossa confecção da caixa. Esse daqui é o resultado final, então, do ninho. Ficou com 12 por 12 por 12 de altura. Ali na espessura eu acabei errando alguns milímetros, 2 milímetros, e acabou ficando com um acabamento não tão legal, mas é funcional para as abelhas. E amanhã eu já vou postar o vídeo da transferência, quando estiver bem sequinho eu vou furar. Vou postar o vídeo da transferência de uma jataí para essa caixa. Aqui estão as melgueiras, que agora eu tenho utilizado as duas juntas, mas como aqui a medida deu separado, então vai ter duas melgueirinhas de 6, aqui está a divisória de PVC que eu vou parafusar depois, vocês vão poder ver bem na transferência. E aqui como comparação, uma caixa que eu já faço na espessura com a madeira de 3 centímetros. Então na madeira de 3 centímetros, ele fica 18 por 18 externo, eu utilizo uma de 12 e outra aqui com 18, tirando 6 fica 12 por 12 por 12. Então a largura da madeira já é a correta e o acabamento fica bem melhor. O mesmo vale para a milgueira, que na milgueira eu utilizei uma madeira menos densa, caso seja necessário trocar no futuro, fica mais fácil trocar a milgueira do que trocar o ninho. Aqui eu também queimei e invernizei. Então essa caixa aqui é uma caixa até mais pesada, de uma madeira mais densa, principalmente aqui a parte do ninho, né? Com acabamento um pouco melhor, mas funciona também. A questão é que aqui, madeira gratuita, reaproveitamento aí de materiais. Até ficou com uma frestinha ali, ó. Mesmo eu tendo
aplainado a madeira. É só passar uma fita, já tá aí, fecha. Tá bem travado com cola e com bastante pino, como vocês viram. Pode ser utilizado também parafusos. Mas é isso, meus queridos. Não deixe de seguir o perfil, deixar o gostei. E até amanhã com o vídeo do resultado. Se você está vendo esse vídeo depois, a transferência para essa colmeia, para essa caixa, já está aí no nosso perfil. Não deixe de conferir os links da descrição, o nosso grupo da Black Friday. Aproveite e bora dominar o manejo com as abelhas sem ferrão.